Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando aí nesse nosso período de quarentena, né? Como vocês já sabem, diante dessa situação, a escola e nós todos temos aí que nos organizar de novas formas, né? Para que a gente consiga dar sequência a algumas atividades. Nós consideramos que é importante que vocês permaneçam aí em contato conosco para que não saiam no prejuízo em nenhuma situação, né? E para que a gente consiga dar continuidade aí aos nossos trabalhos. Diante disso, a gente tem essas novas formas de atuação. Se vocês estão vendo esse vídeo, possivelmente vocês já tiveram acesso ao Google Sala de Aula, né? Ao Google Classroom. Essa sala de aula virtual vai ser muito importante para o nosso trabalho a partir de agora, porque é com essa sala de aula que a gente vai conseguir se comunicar e se desenvolver, tá? Uma coisa que é importante, cada um de nós professores vai desenvolver a sua matéria da maneira que achar melhor, tá? Não existe padrão, não é porque eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, para você, que todos os outros professores vão fazer isso também, tá? A gente tem aí algumas liberdades. No caso das aulas de história, como que as coisas vão funcionar, né? Dentro dessa plataforma aí do Classroom, eu vou disponibilizar para vocês sempre um vídeo. Esse é o primeiro de uma série que a gente vai fazer durante esse tempo, né? E além desse vídeo, estou colocando para vocês também um material de slides, tá? Algumas imagens, as principais ideias daquilo que eu estou discutindo aqui. E essas imagens servem para que vocês revejam aí a minha discussão. Como que eu sugiro que vocês acompanhem essas aulas virtuais? Vídeo é uma novidade para mim, tá? Eu não sei mexer com vídeo. E eu não tenho material disponível para isso. A câmera que eu estou usando é a câmera do meu notebook, eu não tenho microfone, né? Por isso que é interessante que você escute esse vídeo com fone de ouvido, porque se você for ouvir com a caixa, se você não tiver caixinha, não vai dar para ouvir direito. Vocês estão ouvindo som de obra, som de gente passando. Não tem como eu ter esse tipo de material por enquanto. Talvez com o passar do tempo eu arrume. Mas qual que é a importância disso? Eu não vou colocar aqui nesse vídeo para você, aqui na tela, nenhuma imagem, nenhum gráfico, eu não vou colocar nada aqui. Esse vídeo é literalmente eu conversando com você e desenvolvendo um raciocínio, tá? Lá no Google a sala de aula eu coloquei as imagens, os tópicos, aquilo que eu escreveria no quadro, tá tudo lá, tá? Com as imagens e com os slides. Então o que eu sugiro? Que você escute o meu raciocínio enquanto olha os slides. Tá? É claro que isso não é obrigatório. Você pode muito bem assistir esse vídeo inteiro primeiro e depois ver e ler os slides para conseguir fazer as atividades. E vai ser isso que a gente vai fazer. Eu tenho um vídeo, uma série de slides e uma bateria de exercícios para vocês fazerem. E é assim que eu acho que a gente vai conseguir, né, funcionar. O Google Sala de Aula é uma plataforma que a gente consegue um certo nível de comunicação e de organização. Então, as dúvidas que vocês tiverem eu vou receber por lá e posteriormente a gente vai aos poucos aí retirando essas dúvidas. A nível de assunto, eu vou dar continuidade no que a gente estava estudando. Tá? Então, né, esse é um vídeo para o oitavo ano, né, para os oitavos anos no caso, eu vou dar continuidade naquilo que a gente estava discutindo. Tá? Então a gente segue a nossa matéria tendo o vídeo, os slides e os exercícios. E aí a gente vai tirando dúvidas e a gente vai vendo como que a gente se organiza. Tudo bem? Bom, queridos, diante disso, no caso de vocês, a gente tem que discutir aí a chamada primeira revolução industrial, né? Se você pegar aí, eu coloquei no slide para você lá, indústria é uma palavra que está muito disseminada no nosso cotidiano. Né? A gente fala sobre a indústria siderúrgica, a indústria do comércio, a indústria da música, a indústria do cinema. Né? Toda a nossa sociedade é pautada pela ideia de indústria. Lá nas aulas de geografia você aprende que existem 3 setores produtivos da nossa economia. O setor primário, que é a agricultura, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o comércio, os serviços. Né? Só que, ao contrário da agricultura e ao contrário do comércio, que são atividades que acompanham o ser humano desde basicamente a sua formação lá no passado, na pré-história,
e na Idade Antiga, de uma maneira geral, a indústria ela é uma aquisição recente de alguns séculos atrás. Né? A indústria, da forma que a gente conhece, ela é um divisor de águas na nossa sociedade. A partir do momento, aí ó, o barulho. A partir do momento em que nós nos industrializamos, é que a nossa sociedade ganhou outras dimensões econômicas, tá? Junto com a indústria, eu tenho o surgimento de um outro sistema econômico, que é o sistema capitalista, né? Que é esse sistema que até hoje, de certa forma, abrange a maioria dos nossos estudos, a maioria dos nossos países. Agora, como que um segmento econômico, né? Essa é a primeira pergunta que eu quero deixar aí na sua cabeça para que você consiga raciocinar junto comigo. Como que um segmento econômico que tem aí, né, 4, 5 séculos, 500 anos que se desenvolveu, se tornou esse setor tão importante? Né? O que acompanhou na política e na cultura das pessoas, o que acompanhou o surgimento e o desenvolvimento da indústria? Tá bem? Para que ela tenha essa importância que a agricultura tem e que o comércio tem também. Né? Hoje em dia a gente consegue viver sem a indústria? Será que se eu, né, pegar todas as coisas que eu tenho, todos os objetos que eu tenho, algum desses objetos eu consigo adquirir sem ser pelo modo industrial? Né? A indústria domina a nossa base econômica de uma forma que eu faço até uma outra pergunta. Será que a gente consegue aí viver sem indústria? Existe algum lugar do mundo que vive sem indústria? Por que o desenvolvimento da indústria é tão importante? Essas que são as primeiras questões aí, né? E até sob o ponto de vista cultural, as nossas ações, a forma que a gente age, as coisas que a gente faz, como que a cultura, que a indústria influencia na nossa cultura? Será que influencia? Algo que nasceu sob o ponto de vista da economia, interfere na nossa cultura? Esses são os questionamentos que eu queria deixar para vocês primeiro. E aí, para a gente responder a esses questionamentos, a gente vai voltar no surgimento da indústria como a gente tem hoje, né? Na forma que ela nasceu. E aí, a gente tem que voltar lá na Inglaterra, né? A gente estava discutindo Revolução Inglesa e tudo que a gente vai falar sobre o surgimento e desenvolvimento da sociedade industrial, a Inglaterra foi pioneira, né, no surgimento da atividade industrial. É o que a gente chama de pioneirismo inglês. Por que os ingleses se desenvolveram primeiro? Por que a indústria se desenvolveu primeiro na Inglaterra? Essa é a pergunta que eu quero te responder hoje. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Primeira coisa, para que a indústria se desenvolvesse na Inglaterra, algumas condições aquela sociedade tinha que ter. Tá? Primeiro, a condição dos recursos. A Inglaterra, no século XVI e XVII, ela já era economicamente uma das sociedades mais poderosas que a gente tinha. Os navios ingleses transportavam aí vários produtos, como tecidos, a gente falou muito sobre os tecidos, né? Os ingleses eram especialistas no transporte de escravos, e o comércio de escravos era um comércio muito lucrativo durante a Idade Moderna, e a gente sabe disso. Né? E muitos desses escravos eram transportados por navios ingleses, trazidos inclusive para o Brasil, né? Portugal tinha essa até dependência da Inglaterra. E politicamente falando, a Inglaterra passou por uma transformação interessante, que foi a Revolução Inglesa, que a gente já discutiu. E dentro da Revolução Inglesa, você se lembra muito bem que a Inglaterra terminou esse processo revolucionário na Revolução Gloriosa, onde o rei reconheceu o parlamento, a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista, e o parlamento era formado em grande parte pela burguesia. Né? Esse setor da sociedade, a burguesia, ele vai ser fundamental para o surgimento da sociedade industrializada. Até porque a burguesia era a classe comerciante. E a gente está falando de uma valorização do comércio. Então, politicamente, a partir do momento em que a monarquia inglesa aceita o parlamento, que é formado em grande maioria por burgueses, né? E que essa burguesia tem acesso agora ao poder político, porque até então eles tinham poderio econômico. Eles ganhavam muita grana, eles faziam essa grana circular.
mas eles não tinham poder político. Agora, a política também é tocada pela burguesia. Percebe essa diferença? E essa diferença vai ser fundamental. Porque se a política está sendo tocada pela burguesia, se são os burgueses que estão ditando, uma nova mentalidade comercial vai nascer na Inglaterra. Uma mentalidade que dá muito mais valor para o trabalho comercial, para a valorização do dinheiro, para o acúmulo de dinheiro, do que para o trabalho feudal lá do campo, das plantações. Esse continua existindo, mas ele não é o mais importante. Não existe mais a valorização da relação entre o homem e a terra, que era o que existia até então no mundo inteiro. Agora, para os ingleses, o homem está relacionado ao dinheiro, está relacionado àquilo que ele possui, àquilo que ele, né, acumula ao longo do tempo. Então, essa lógica burguesa de acumulação de capital, de comercialização, é que vai pautar a política econômica da Inglaterra. Como que isso vai acontecer, né? Como que atitudes vão ser tomadas? Primeira, que a gente já discutiu, mas eu vou rever com você, a lei dos cercamentos. O que foi a lei dos cercamentos? Era literalmente o fechamento, né? As cercas que pegavam aí aqueles antigos campos feudais, né? Que eram campos comuns, eram terras comuns, onde vários camponeses viviam ali, plantavam e colhiam, viviam sua vidinha simples. Acabou isso, não tem mais terra comum. Agora toda terra tem um dono. Esse dono cerca aquela terra e ele vai produzir aí, né, alguma coisa para ser comercializada. Como a Inglaterra era muito especializada em tecidos, a criação de ovelhas aparece muito nesse momento. Né? Muitos aí dos proprietários de terra ingleses vão ser criadores de ovelha para extrair a lã, produzir tecido e vender esse tecido, fazer roupa e vender aí para fora, para o mundo inteiro. Né? É a chamada burguesia rural. E existe a burguesia que coloca isso dentro do navio, que comercializa, que dá preço, né? Que é a burguesia urbana. Estes setores, agora eles têm poder político. E são eles que estão comandando tudo. E a lei dos cercamentos, então, é uma dessas estratégias. Né? Privatizar aquelas terras que são comuns, para que essas terras possam aí, né, gerar renda, gerar dinheiro. Mas e os camponeses? O que aconteceu com eles? Boa parte deles vai para cidades ou muda de lugar e não tem o que fazer. Então, no começo, você tem toda uma galera aí, uma ordem de desempregados imensa, que vai aí entrar na bandidagem, entrar em serviços que não têm remuneração, que não são reconhecidos, que são considerados ruins. Isso no começo. Essas pessoas depois vão acabar tendo uma função nessa sociedade. Mas isso aí é coisa para daqui a pouco, é coisa de detalhe. Pois bem, o lucro, o comércio, isso tudo está na mentalidade inglesa agora. Nós temos que valorizar isso. Como que nós vamos fazer para valorizar isso, né? Como que a gente vai fazer? Primeiro fizeram os cercamentos. Depois vai ter toda a questão das formas de trabalho. E aí eu quero que você preste atenção nessas transformações. Eu vou falar aqui para você 3 tipos de formas de trabalho. Essas 3 existem na Inglaterra, né? Uma vai surgir depois da outra. E não é porque uma passou a existir que a outra deixou de existir. Mas existe uma valorização. Existe uma delas que é mais valorizada do que as outras, que passa a ser mais valorizada, tá? Por diversos motivos. E é esse ponto que eu quero chegar. A Inglaterra já era acostumada a vender os seus produtos para vários locais do mundo. Certo? Portugal mesmo comprava muito produto inglês, né? O Brasil, um pouco também. Como que esses produtos eram feitos? Quem fabricava? Quem fazia? Pois bem, passam a existir na Inglaterra 3 formas de trabalho. A primeira delas é o trabalho artesanal, que era o mais comum e é o mais antigo, né? O trabalho artesanal é basicamente um trabalho de cunho doméstico. Tá certo? É feito, o artesão mora ali na sua casa e ali ele faz o seu ofício. E ele participa de todo o processo de fabricação de um produto. Então, vou te dar um exemplo. Um artesão sapateiro. E acho que no slide de vocês a imagem que tem de um artesão é a imagem de um sapateiro. O sapateiro, ele vai comprar o couro, tá certo? O tecido couro, se o sapato, né? Geralmente os sapatos dessa época eram feitos de couro.
Ele vai curtir esse couro, ou seja, vai limpar, vai esticar esse couro, vai tirar as medidas do sapato, vai construir, né, esse sapato, vai montar esse sapato, vai dar o acabamento nesse sapato, vai pintar esse sapato de couro, vai pensando então desde o preço que ele gastou mais o trabalho dele, colocar um preço nesse sapato e vai vender esse sapato. Ele coloca o preço, ele vende, ele curte o couro, ele participa do processo produtivo inteiro. A fabricação acontece toda por conta dele, né? Um serviço doméstico. Você concorda comigo que esse serviço é demorado, porque ele participa do processo todo, né? Então, a produtividade de um produto artesanal, ela é menor. Por isso que hoje em dia, se você encontrar, né, uma casa que vende produtos artesanais, geralmente esses produtos são em menor quantidade e eles são mais caros, hoje em dia. Porque você tem a opção de comprar o produto da fábrica, mas você compra o que a pessoa fez, o caseiro, o artesanal. É a mesma ideia, né? Só que nesse caso a gente está falando de produtos que eram para ser vendidos aí para todo mundo. Só que eles são feitos muito lentamente, porque quem faz é o artesão. Entendem? Esse é o serviço artesanal. Do serviço artesanal, eu vou ter um desdobramento, um segundo serviço, que é o serviço manufatureiro, as manufaturas. A manufatura, ela vai ser um pouquinho diferente. O que vai acontecer na manufatura? Você tem um espaço onde um grupo de pessoas trabalha, né? Dezenas, às vezes centenas de pessoas já trabalham. Essas pessoas não são donas nem do instrumento de trabalho delas, tá? E elas não vão ser as pessoas que vão vender o produto final, não. Elas estão ali para fabricar, elas montam o produto, né? Mas elas pegam as ferramentas de alguém que contratou, o material a outra pessoa que comprou. Elas fazem o produto, tá certo? E depois a outra pessoa que contratou é que vai vender. E aí elas recebem uma parte daquela venda, elas recebem um ordenado daquilo que elas fizeram. Manufaturas geralmente são esses objetos aí, né? A grande maioria dos objetos que eram vendidos pela Inglaterra na época eram produtos manufaturados, eram produtos manufatureiros, que as pessoas fizeram ali com as mãos. Algumas primeiras máquinas já são utilizadas nas manufaturas, né? O setor têxtil, a produção de tecidos é importante nesse caso, porque ela é a primeira a inovar. Então, o tear manual, né? O tear é uma máquina que faz tecido, que ela produz o tecido. E existe um tear antigo que ele é manual, que a pessoa tem que estar lá controlando, né? Tem que ter uma pessoa para fazer isso, certo? Este tear manual, por exemplo, né? A pessoa, ele já era utilizado. Ou algumas coisas que funcionavam às vezes com energia hidráulica, né? Faziam essas casas de manufatura, eram feitas perto dos rios, justamente para canalizar a água e a pessoa conseguia ali, né, uma força motriz ou força humana, um uso de primeiras máquinas. Mas produtos ainda pequenos e as pessoas produzindo, né? Esse é o trabalho manufatureiro. Lá no slide você tem as fotos. E aí existe o trabalho maquinofatureiro ou o trabalho fabril, que é o trabalho da fábrica. Esse é a novidade. Esse é o que começa no século XVII, século XVIII e é o que vai transformar a sociedade inglesa e, consequentemente, a sociedade mundial. Por quê? Porque o trabalho da fábrica, ele tem algumas mudanças. Primeira, muitas pessoas trabalhando dentro de uma fábrica e muitas vezes elas não participam do processo todo. Elas participam apenas de uma pequena parte desse processo de fabricação. Então, lá o artesão, ele curtia o couro, ele limpava tudo, montava o sapato, pintava, dava acabamento. Ele e uma pessoa só. Na fábrica, não. Na fábrica você tem 100 pessoas contratadas só para curtir couro. Elas passam o dia inteiro curtindo couro. Curtiu o couro? Passou para um outro grupo de pessoas que monta o sapato. Acabou a montagem, um outro grupo de pessoas dá acabamento. Acabou a montagem, um outro grupo de pessoas pega e transporta para vender. Imagina como que é a produtividade de um produto fabril. É muito maior, porque é muita gente. Então, a fábrica ela ganha, né, no sentido de os produtos saem em maior quantidade e as pessoas participam de apenas parte desse processo produtivo. Entendem?
E o que acontece? São as primeiras fábricas que vão utilizar as máquinas aí, né, que são movidas a vapor, que são movidas a combustão, a queima de carvão, né? A Inglaterra tinha carvão mineral, a Inglaterra tinha grandes reservas de ferro e essa característica natural ajudou muito, tá? Porque a partir disso, essas máquinas começam a aparecer. E a pessoa, o ser humano, ela só tem que controlar e alimentar essa máquina. Uma máquina a vapor, a única coisa que o cara tem que fazer é colocar carvão ali pro vapor bombar. E aí a máquina faz o trabalho. E aí a gente só pega e vende. Então, a produtividade cresce. E a partir do momento que você tem muito produto, você precisa de muita gente para vender. Você precisa de muito cliente para comprar. E a Inglaterra tinha a maior marinha do mundo, ela conseguia levar esses produtos para onde fossem. E os atos de navegação que a gente discutiu diziam que os produtos ingleses só podiam ser levados por navios ingleses. Então é uma mina de ouro. Então é a própria fabricação da riqueza inglesa. Então as fábricas elas começam a bombar, elas começam a pipocar, vai aparecer fábrica para todo lado, produzindo tudo. Tá certo? Então, o trabalho artesanal deixa de existir? Não. O trabalho da manufatura deixa de existir? Também não. Mas eles perdem importância. Porque na hora de pensar em lucro, na hora de pensar em expansão econômica, o trabalho fabril é o que traz essa expansão maior. Então, e essas máquinas fazem os produtos serem mais bem colocados, fazem eles serem mais bem feitos. Então a Inglaterra tem tudo, né? E eu queria voltar aqui só pra gente encerrar. Eu queria só voltar aqui e concluir esse raciocínio. Você percebe o seguinte, a Inglaterra no século XVIII tem as condições econômicas, porque já tinha uma economia desenvolvida, tem as condições políticas, porque a monarquia parlamentarista dá voz ao parlamento, ou seja, dá voz e dá poder à burguesia, tá? E a partir disso, ela consegue aí a mão de obra material. Os camponeses que estão desempregados e saíram lá do cercamento e foram para as cidades, eles agora vão ser os operários. Eles é que vão trabalhar nas fábricas. Né? Vão receber um salário de miséria, vão trabalhar em condições horríveis durante 16, 18 horas por dia. E isso é o que vai dar problema depois. Mas no começo, né, essa necessidade de trabalhar e essa valorização dessa produção industrial, dessa produção em grande quantidade, é que vão fazer aí a Inglaterra se desenvolver economicamente. E os outros países, né, ao longo do tempo, vendo que a Inglaterra se tornou imbatível na sua economia, vão querer fazer a mesma coisa. Então a indústria, ela surge da forma que a gente conhece na Inglaterra, porque ela tem as condições certas para isso. Só que depois, essa indústria vai se espalhar, essa lógica industrial vai se espalhar. E é claro que nem tudo vão ser flores, tá? Vão existir aí vários problemas dentro dessas fábricas, até porque você socialmente dividiu, tá, a sociedade. Você tem o dono da fábrica, ou os donos das fábricas, e você tem as pessoas que trabalham nessas fábricas. Mas aí, essas pessoas vão se dar bem? Nem sempre. Só que aí isso é assunto para outra aula, tá? Muito obrigado, até mais.